Boa! Hoje é segunda, se deixa eu ver. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Despertar Vocacional, aqui na Rádio Verona 106,9. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem, graças a Que Deus. saudade que eu estava de você. E hoje nós temos convidado, né? Graças a Deus, nós temos nosso convidado especial, nosso irmão Vitor, que já vai dar fazer uma partilha para vocês, também abordando nosso tema de hoje, né? Como corresponder ao amor de Deus. Então, fiquem ligadinhos, fiquem conectados conosco. Você que está nos acompanhando pela Rádio Verona, muito obrigado por nos permitir estar com você nessa tarde, nesse final de dia, de trabalho, onde você estiver, muito obrigado. A você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, no caso o YouTube e o Facebook, nós estamos em transmissão simultânea, vocês podem nos acompanhar, ok? Mas antes de tudo, vamos suplicar à Santíssima Trindade que nos abençoe nessa tarde, pedir que nos ilumine. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, para você que está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, nós estamos hoje num ambiente bem diferenciado, nós estamos diretamente da nossa casa missionária, né? Mais especificamente na nossa casa masculina. Você que ainda não é benfeitor, ajude a nossa missão. Você quer também nos acompanhar? Por onde é que pode nos acompanhar, Maria? Pelas nossas redes sociais, você pode entrar em contato pelo nosso Instagram lá, @comresposta, e também pelo nosso YouTube, Comunidade Resposta. Muito bem. E nós estivemos em missão, né, Alexandre, esse final de semana? Ontem, graças a Deus, estivemos em missão lá na cidade de Miguel Alves, mas especificamente na parte interior, né? Lá na Diaconia Santa Teresinha do Menino Jesus. Foi maravilhoso. Você gostou, Vitor? Foi muito massa. Muito bom. Agradecer ao Padre Valdiano e também ao Diácono Francílio que nos deram essa oportunidade de ver bem esse tempo nessa formação catequética dos crismanos. E lembrando que próxima semana tem Caia na Real. Sim, menino, falta só uma semana. Eu Uma estou semana. super ansiosa. Falta uma semana. E aí, Vitor, tá ansioso? Demais. É o teu primeiro, vai na real. É o meu primeiro Caia na Real. Presencial, sim. Como eu falei, eu participei de um Caia na Real que foi online, servindo, mas eu nunca participei de um Caia na Real presencial. Então vai ser uma experiência muito massa. O meu também. Você que ainda não fez sua inscrição, faça a inscrição. Você pode acessar no perfil da comunidade no Instagram. Tem um link lá específico que você pode estar acessando e fazendo a sua inscrição. Bom, gente, como a gente já havia dito, nosso convidado especial aqui, nosso irmão Vitor, que vai partilhar para vocês um pouco sobre a sua história vocacional, sobre a sua experiência de vida também, né, nessa caminhada. E também vai abordar um pouco desse tema que nós queremos trazer hoje para vocês, né? Como corresponder ao amor de Deus. Então, se apresente, Vitor, para todos aqueles que estão nos acompanhando. Bem, como o senhor Alexandre já falou, meu nome é Vitor, eu tenho 23 anos e eu sou de Monsenhor Gil. Eu conheci a comunidade no ano 2000, eu não tenho certeza se foi nesse ano, acho que foi no ano 2017, que foi o ano que o seu Max, que é o fundador da comunidade, e a dona Carol, que é a cofundadora, eles foram para Monsenhor Gil em missão. Acho que foi na verdade a primeira experiência missionária deles como comunidade de vida, então eles foram como missionários para Monsenhor Gil. E aí não conhecia eles, não cheguei a falar com eles, mas eu vi eles sendo apresentados para a comunidade Monsenhor Gilense, né? Na paróquia lá. Eu achei muito massa, porque eu lembro que nessa época eu estava numa busca muito grande, num desejo de radicalidade evangélica que eu tinha. E eu lembro que eu fiquei impressionado, que eu achei muito massa do missionário estar em Monsenhor Gil, porque eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha tido contato com essa realidade de missionário, eu achei muito massa. Muito bem. O Vitor é fruto do acampar, como a gente trouxe na semana retrasada, a Ana Beatriz, nossa irmã amiga, que também é fruto do acampar, esteve partilhando conosco sobre sua experiência. E Vitor, a gente sempre gosta de trazer aqui para as pessoas que nos acompanham a experiência vocacional. No acampar, né, tu viveu a tua experiência, como foi esse tempo, esse momento de encontro pessoal com o amor de Deus na acampar? Foi muito interessante, porque como eu falei para o senhor, para vocês, né, eu estava numa busca muito grande por Deus.
Então, desde pequeno, assim, eu não diria que eu tive uma experiência com o amor de Deus, mas que Deus ele foi me chamando e falando comigo de várias formas ao longo da minha vida. Então eu lembro de eu pequenininho, eu ir pra missa, com uns 4 anos, eu ir pra missa e gostar muito da missa. Eu lembro que eu gostava muito. E quando eu era pequeno eu falava que eu queria ser padre. Eu falava pra minha família, né? Minha mãe nunca gostou dessa ideia, mas eu falava que eu queria ser padre. E tanto minha família, tem um pai da minha família que não me chama de padre, né, hoje em dia. Mas eu lembro que eu sempre tive muito esse contato com a religião, eu achava muito bonito. A missa, a liturgia, eu achava muito bonito. Só que com o tempo eu fui me afastando da igreja. E aí, mesmo eu estando afastado da igreja, porque entrou muita coisa na minha cabeça que não era, digamos assim, cristão. Muitas ideias que não eram cristãs. E aí eu me afastei da igreja, mas toda vez que eu vi alguém falar mal da igreja, eu defendia a igreja. E eu mesmo, eu tinha muitas dúvidas no meu coração, principalmente pela questão intelectual, eu tinha muitas dúvidas com relação à doutrina da igreja. E aí eu vim desse processo muito grande, da minha adolescência, sei lá, com 15 anos eu estava numa depressão e tal. E aí, em 2019, eu participei do Grupão da Juventude que teve o Monsenhor Gil. Eu fui convidado pela Beatriz, que foi a que veio que o Alexandre falou, né, que atualmente ela é pré-consagrada da comunidade. E aí eu falei com a Bia, eu disse, Bia, eu entrei em contato com a Bia sabia da minha história, sabia do meu contato que eu tinha com a igreja. E eu falei assim, Bia, eu quero ser católico. Eu falei assim pra ela, eu quero ser católico. Aí ela disse assim, Vitor, pois a única coisa que eu posso te dar e que eu posso te oferecer é a comunidade, que é o que eu conheço. E ela me chamou para me participar do Grupão da Juventude que teve o Monsenhor Gil, em 2019. E aí, na minha cabeça, até por questões religiosas, eu não acreditava que fosse possível a gente ser feliz aqui. Porque, por mais que eu estivesse afastado da igreja, eu sabia que existia um Deus, eu sabia que esse Deus tinha se revelado em Jesus Cristo, e eu sabia que esse Jesus Cristo tinha erigido a igreja e que a doutrina da igreja é verdadeira. Então eu acreditava no céu, eu acreditava no inferno, eu acreditava no purgatório, eu acreditava nos sacramentos. Então, por mais que eu entendesse, eu não participava, eu não tinha uma vivência religiosa dentro da igreja. E aí eu lembro que ela me falou isso, né? Que eu posso oferecer à comunidade, e aí eu disse assim, pois tá bom, beleza, depois eu vou. E aí eu não acreditava que pudesse haver felicidade aqui na Terra. Eu disse, não, se um dia eu for feliz, eu vou ser feliz no céu. Porque aqui na Terra eu não vou ser, eu já tinha desistido. E aí eu lembro que eu cheguei lá e eu achei muito massa, que eu vi um monte de jovem. E aí o que me chamou muita atenção, foi a primeira vez que eu vi um conjunto de jovens católicos que eram comprometidos de verdade com o Evangelho. Então eu achei muito massa, porque a maioria dos católicos que a gente tem contato, a maioria dos católicos que a gente convive, a maioria dos católicos que tem na nossa família, e o católico que a gente não vive a fé do jeito que é pra viver. Eles vivem o que a gente chama de católico de IBGE, né? Se o IBGE passar na porta e perguntar a tua religião, tu vai dizer que é católico. Mas você não vive o catolicismo como tem que ser, como é chamado a viver. Tanto que tem até essa ideia, né? De que no catolicismo pode tudo. Mas não é que o catolicismo pode tudo. As pessoas que fazem tudo e não estão nem aí. Elas não têm uma experiência de religião. E aí eu lembro que eu fiquei impressionado com o comprometimento que as pessoas que estavam lá tinham com o Evangelho. Aí eu fiquei assim, rapaz, o pessoal realmente eles querem ser santos. Eu fiquei impressionado com isso. E a segunda coisa que me chamou muita atenção foi a alegria. Que aquele povo transbordava uma alegria tão grande que eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, realmente esse pessoal é muito feliz. Isso me chamou muita atenção, a felicidade que eles falavam. Quando eles falavam comigo, eu sentia uma felicidade neles. Quando eles conviviam, eu sentia uma felicidade. Eu sempre achei, quando tem algum evento da comunidade, a comunidade geralmente começa com algum louvor, alguma dança, né? E eu achava aquilo ali uma caricatura mesmo assim, da igreja. Mas eu vi o quanto que aquele momento também é um momento de transbordar a alegria no Evangelho. E eu comecei a gostar muito daquele momento. Então atualmente eu gosto muito daquilo, antigamente eu não gostava. E aí eu lembro que eu fiquei muito feliz, eu achei muito massa aquilo. E eu conheci nesse evento, eu conheci o seu Max, eu conheci a Nani, que foi que me ajudou muito lá no Monsenhor Gil. E aí quando acabou esse evento, eu falei pra Beatriz, né, que eu queria continuar tendo contato com a comunidade. E aí a Nani, ela era responsável, porque ela morava em Monsenhor Gil nessa época, pela obra da comunidade de Monsenhor Gil. E aí eu falei pra Nani, eu quero começar a participar. Ela, não, pode vir e tal. E aí era toda semana. E eu achei muito massa, porque foi a primeira vez que eu vi o Evangelho sendo pregado por uma jovem, né, pela Nani, assim, porque a Nani, por mais que a Nani seja mãe de 4 filhas, a Nani tem uma jovialidade. E tinha outros jovens que iam para escutar o Evangelho do jeito que ele é. Às vezes ele é muito feliz e às vezes ele te pede muito de você. Ele te pede
muita renúncia também. O evangelho é isso, né? Tem muita renúncia no evangelho. E eu vi que ela pregava o evangelho dessa maneira. O evangelho do Cristo crucificado, ressuscitado, mais crucificado. E era isso que ela chamava a gente. E eu gostei muito da obra. E eu lembro que nessa época também o pessoal estava muito eufórico porque aconteceu o acampar, no ano de 2019. E aí eu já peguei o pessoal se preparando para acampar. E aí eu comecei a preparar também, né? E todo mundo falando do acampar e não sei o que, não sei o que. E eu achei muito massa. E aí, logicamente, eu ia participar do acampar. Eu ia acampar, se não estiver enganado, foi dia 22 de novembro. Se eu não estiver enganado, foi uma coisa assim. E aí eu participei do acampar. E aí antes de eu ir para acampar, eu falei para Deus, eu dei um ultimato em Deus, né? Eu falei assim, Senhor, eu vou te dar essa última chance. Bem audacioso. Bem audacioso. Eu vou lhe dar essa última chance. Se eu quiser falar comigo, se eu falo, mas se eu não me der uma luz, porque por mais que eu soubesse a verdade, eu não sentia, eu não conseguia me colocar para viver aquilo. Não sei porquê, eu não consigo explicar o porquê. Não sei se é porque eu era depressivo, muito depressivo naquela época, se era porque eu tinha muita ansiedade naquela época, mas eu não sentia vontade, ânimo de fazer aquilo, de viver o evangelho. E também olhar para a minha vida e tal. E aí eu vou participar do acampar. Eu dei esse ultimato de Deus, só tem que falar comigo nesse acampar, você tem que falar comigo nesse retiro. É a última chance que eu vou dar para o Senhor. E aí eu fui participar do acampar. Aí eu achei muito massa. Participei o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. Foi maravilhoso, foi muito bom. Ter contato com as pessoas. Ter contato com as pessoas, já, de certa forma, já pregava o evangelho para mim. Eu já conseguia ver o evangelho no agir das pessoas. E aí eu disse, não, Senhor. Enfim, eu meio que tinha desistido de ter alguma experiência com Deus no retiro. Porque eu queria ter essa experiência. Mas eu lembro que na última adoração que teve, foi a última adoração para todo mundo ir embora. E aí teve a adoração, pegaram o Santíssimo, recolheram o Santíssimo. E aí saíram com Jesus. Só que Jesus ia dar a volta no lugar que a gente estava. Então ele ia passar por detrás da gente. Aí quando Jesus saiu no Santíssimo, né? A pessoa que saiu com Jesus deu a volta e eu fiquei acompanhando. Todo mundo foi conversar, tava um monte de gente chorando lá. E aí o Santíssimo saiu. E eu fiquei acompanhando o Santíssimo com o meu olhar. E eu fiquei esperando ele passar por detrás de mim para eu poder fazer a reverência, né? E aí quando Jesus passou assim por detrás de mim, que eu fiz a reverência, meio que eu fui tocado por Jesus de alguma forma, não sei explicar. Mas é como se eu tivesse visto a minha vida toda e é como se eu tivesse entendido que a minha vida foi, de certa forma, uma nova crucificação para Jesus. Que mesmo eu pensando que não, mas eu tinha muitos pecados. Porque eu estava vivendo a vida de forma medíocre. Eu não estava vivendo a minha vida de forma plena para Jesus. Eu não estava dedicando a minha vida, não estou nem falando no sentido de largar tudo e viver só do evangelho, não é nesse sentido, mas as coisas que eu fazia no meu dia a dia não glorificavam a Deus. E aí eu vi que eu estava vivendo uma vida medíocre, não é questão do pecado, mas a minha vida, eu não estava glorificando a Deus com a minha vida. E aí eu comecei a chorar. E ali eu tive uma experiência, eu fui tocado, e eu comecei a chorar muito, 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 eu fui tocado por Deus, que Ele me mostrou a minha vida, e eu percebi que eu era chamado a algo muito maior, que é a santidade. E aí eu comecei a chorar muito, aí fui levado para a capela, e foi muito bom. Bem, essa experiência vocacional, o Vitor partilhou, né? Acho que vocês já devem conhecer o Max, mas se não, logo logo a gente vai trazer, né? O Max aqui também nesse ano festivo, que é os 10 anos da comunidade. Peraí. 10 anos. Aê! Esses 10 anos de fundação, a gente vai trazer o Max, vai trazer também a Carol, que são também, o Max é o fundador e a Carol é a fundadora. E para aqueles que ainda não sabem, a experiência, o Max era ateu. O Max era um ateu nato. E ele teve essa afronta na experiência com o amor de Deus, né? Ele disse que se tu és Deus, se tu realmente é este Deus que todos falam, tu vai sair do teu lugar e vir até mim. Jesus também na adoração Santíssima. E realmente o Santíssimo foi conduzido até ele, passou por todos os meios dos jovens e chegou cara a cara com ele. Mas eu tenho essa percepção de que até mesmo diante dessa afronta é uma decisão pessoal em verdadeiramente encontrar Deus. Olha, eu me decidi, agora é tudo ou nada. E Deus via ali com uma grande oportunidade também na tua vida. Um grande desafio também para Deus. E um detalhe que tu falou bem importante é sobre a questão de olhar para a tua história, olhar para a tua vida
e ver que é um novo Calvário, né? E como é importante hoje, nessa tua experiência, fazer com que este Calvário não seja um lugar de dor, mas também de glória. Como é que é hoje ver o Vitor evangelizado, transformado e ao encontro de todos esses jovens? A experiência é muito boa. Como eu já tinha falado, eu tinha compartilhado, né? Eu vejo que o cristão, o católico, ele naturalmente é um discípulo missionário, que é o que o Papa Francisco fala, né? Então, eu penso que quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Ele, quando a gente se decide viver com Ele, a gente não consegue guardar essa alegria do Evangelho pra gente. A gente precisa levar isso para outras pessoas. Por quê? Porque quem esteve lá no fundo do poço, quem estava preso, sabe o que é ser liberto, sabe o que é ser tirado do fundo do poço. E a gente vê que existem outras pessoas presas e algumas pessoas nem sabem que estão presas, elas nem sabem que precisam ser libertas. E a gente sente, querendo ou não, esse ímpeto de ir até essas pessoas e libertar elas. Então, eu enxergo que, assim, a evangelização da juventude é algo muito presente na comunidade, especialmente pelos retiros. E aí eu vejo que é uma resposta para mim, a comunidade é uma resposta para mim, de me facilitar, me possibilitar ir até essas pessoas. Porque essas pessoas, de certa forma, muitas vêm ainda estão presas e elas vêm até a comunidade. E a gente tem a oportunidade de falar para elas do Cristo como Ele é, de verdadeiro, como Ele é apresentado pela igreja. E como Ele se apresentou para a humanidade. Um Cristo que é salvador, que Ele não apenas salva, mas Ele cura e Ele liberta. E eu vejo que a comunidade, ela age dessa forma, ela tenta buscar, ela tenta entregar esse Cristo para as pessoas. O Cristo como Ele é, um Cristo morto, crucificado, mas um Cristo ressuscitado, que venceu a morte. E que Ele é capaz de salvar, curar e libertar. Então, querendo ou não, todo mundo sabe qual é a realidade da juventude hoje em dia. E eu me lembro agora de Santo Agostinho, que ele fala que buscou Deus em lugares em que ele não estava, mas o coração dele só encontrou repouso quando ele encontrou Deus. Então, o ser humano foi criado, ele foi configurado por Deus para buscá-lo. Então, o ser humano, por isso que a gente busca muita felicidade. Esse desejo de felicidade que a gente tem, algumas pessoas, assim, que estão muito chagadas, elas não têm esse desejo, né? Mas, no geral, o ser humano, ele tem um desejo de felicidade, ele tem um desejo de satisfação. E esse desejo de felicidade, de satisfação, é do tamanho de Deus. Esse desejo, essa necessidade só pode ser preenchida por Deus. Quando a gente não estiver com Ele, até quando a gente está andando com Ele, a gente ainda sente essa vontade de buscar mais a Deus. E essa vontade de buscar mais a Deus nada é senão o nosso chamado a ser santo, a nossa chamada a nos unirmos a Deus, a participar dessa natureza divina. E é para isso que a gente é chamado. Então, como eu entendi isso, como eu encontrei esse Jesus que salva, cura e liberta, eu quero levar esse Jesus, que é um tesouro que eu não tenho como entregar. Por isso que a gente fala muito, né, na comunidade, que a gente não é pelos nossos méritos, e eu acredito muito nisso, que não é pelos nossos méritos. Mas Jesus, ele se dá pra gente, ele transborda, e ele é isso. Querendo ou não, para quem não sabe, Deus é uma comunidade, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é assim que ele configurou a gente, é assim que ele fez a humanidade. Nós somos imagem e semelhança dele. A gente foi criado para viver em comunidade. Então, o Evangelho só vai chegar para as outras pessoas se a gente levar esse Evangelho para outras pessoas. A palavra fala, acho que é Paulo que fala que a fé vem pelo ouvir. Então, esse Evangelho precisa ser pregado. E a missão da igreja, uma das missões da igreja, além de santificar os seus membros, além de governar os fiéis, é isso, é de levar o Evangelho. É inerente à essência da igreja levar o Evangelho para as pessoas. Porque as pessoas são necessitadas de salvação. Se não fosse, o Filho de Deus não teria se encarnado para salvar a gente. Vitor, eu tenho uma curiosidade. Na verdade, eu acho que é do primeiro assunto ainda. É que tu falou muito sobre essa radicalidade evangélica. Que tu sempre teve isso. Mas, tipo, foi algo que surgiu por você participar da missa ou tive alguma inspiração de algum santo? Eu não sei dizer, na verdade. Como eu disse, eu participava da missa desde quando eu tinha, sei lá, quando eu tinha 4 anos, eu tinha uma vizinha que ela me levava pra missa. E eu achava muito massa ir pra missa, eu achava muito massa, essa palavra mesmo, eu achava muito massa. Porque eu achava a liturgia muito bonita, a liturgia, o padre vestido com aquela roupa, e aí aquele monte de vela, eu não entendia nada que estava acontecendo, não sabia nada, mas eu achava aquilo tudo muito bonito. E aí eu me encantei com aquilo. E aí eu ouvi falar de um Deus, aí eu entrei pra catequese, né, pra primeira Eucaristia, não aprendi quase nada na catequese. Mas eu achei muito interessante que as pessoas se reuniam para falar de Jesus. A gente sabia, eu cresci vendo e tendo esse contraste, de que tinha o Evangelho e tinha o que as pessoas viviam. Eu sempre vi que as pessoas não viviam, não tinha compatibilidade. Então eu acho que eu não fui, de certa forma,
eu acho que eu sou meio que uma exceção de ser evangelizado, porque eu acho que o que testemunha mesmo é quando a pessoa prega um evangelho que ela vive. As pessoas não pregam o evangelho que elas vivem, elas pregam o evangelho bonitinho lá de Jesus que multiplicou o pão e o peixe, mas ninguém vive como Jesus quer que a gente viva, que é uma busca pela santidade. Não tem essa mentalidade nas pessoas, infelizmente não tem. Foi se perdendo, né? As pessoas perderam esse chamado delas. E aí eu meio que sabia, eu tinha vontade, eu lia a Bíblia quando era pequeno, eu sempre tive isso. Não é que eu tenha tido uma experiência com Deus, mas eu sempre tive essa vontade. Não sei porquê, eu acho que não sei se é porque Deus realmente, não é que eu tinha uma abertura maior para Deus, mas eu lembro, por exemplo, de ir para a igreja, e aí teve uma vez eu fui para um encontro na igreja, e vieram para rezar o Pai Nosso. E aí eu fechei o olho assim para rezar, acho que eu tinha uns 9 anos, eu fechei o olho assim para rezar, e eu, Pai Nosso que estás no céu, eu rezei com muita vontade, né? E aí quando eu abri o olho, os meninos assim, da frente estavam todos olhando para mim, porque eu estava com o olho fechado rezando. O pessoal se impressionava com o meu olho fechado rezando. E eu meio que, por conta disso, eu nunca mais rezava na igreja desse jeito, com o olho fechado, querendo falar com Deus. E aí todo mundo rezava de forma automática o Pai Nosso, né? As pessoas recitavam assim, Pai Nosso que está no céu, era quase uma oração em línguas. E aí, mas eu tinha essa vontade de ter uma intimidade maior com Deus, tanto que quando eu chegava em casa, eu não sabia ainda o que era renovação carismática, eu não sabia o que era ter uma vida sacramental, eu não sabia o que era ter uma vida dentro de uma comunidade cristã, seja paróquia, seja uma comunidade nova, eu não sabia o que era isso. Mas eu chegava em casa, aí eu botava uma música da igreja que eu gostava, e aí eu ia rezar sozinho, cantar a música e rezar sozinho, que eu achava muito massa. E eu sentia, de certa forma, a presença de Deus. Naquela minha realidade eu conseguia sentir a presença de Deus. E eu penso que eu fui muito assim, alcançado pela beleza da liturgia, pela beleza da música cristã, eu fui alcançado por essa beleza, assim. E eu tinha muita vontade, eu sempre gostei muito de aprender as coisas, eu perdi essa vontade com o tempo, mas eu tinha muita vontade de aprender as coisas, então eu ia muito em busca de saber o que a igreja falava. Porque como eu não via as pessoas vivendo aquilo que elas pregavam, eu acredito na minha cabeça, será que a igreja realmente ensina isso? Será que essa pessoa que fala isso aqui, faz isso aqui, ela está vivendo do que a igreja pede? Por que tem uma igreja? Por que só uma igreja verdadeira? E o que é uma igreja? Quem é Jesus? Por que ele veio para a Terra? Ele me salvou de quê? Eu tinha essa dúvida. E aí eu fui atrás de buscar conhecimento. É perceptível e notável todas essas pequenas anunciações, porque Deus, uma vez o Alexandre me falou, né, que Deus ele é um eterno ser romântico, né? Ele nos encanta em pequenas coisas. E tipo, Deus te encantar só pela forma da liturgia da missa. Poucas pessoas são privilegiadas em ter isso, porque a gente espera o quê? Eu espero que Deus vai mandar aqui um anjo para vir me resgatar, mas não. Deus ele mostrou todas essas belezas que um dia seria essa vocação. Inclusive, perdão gente, eu falo muito rápido. É muito bonito a forma como tu fala de Jesus, porque dá pra ver o teu amor, né? Porque tu realmente encarna e diz assim, Senhor, eu amo isso. E isso é muito bonito ao ponto de querer, eu falo por mim mesmo. Perdão, galera. Eu falo por mim mesmo, querer desejar ter isso. Né? Não é inveja, gente. É porque é tão bonito como ele fala que eu fico assim, cara, eu queria também falar assim, ter essa intimidade com Cristo. Você foi privilegiado. Eu vejo também a questão deste amor esponsal. Você pode achar estranha essa expressão, amor esponsal. Mas a gente basta observar aquela questão de você que está nos escutando, nos acompanhando pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube. Se você é casado, com certeza a gente sabe aquilo que é este amor de esposo para a esposa e a esposa para o esposo. E é um amor incondicional, é uma só carne. E este amor esponsal, nós sempre dizemos, né, que, São Paulo diz que Deus amou o homem como Cristo ama a igreja. A esposa de Cristo é a igreja. Então, este amor verdadeiro e essa manifestação pessoal de quem tem esse encontro pessoal, eu costumo dizer, né, existe a experiência e existe o encontro. Experimentar, você experimenta qualquer coisa. Eu posso experimentar uma bebida, uma comida. Você experimenta e você diz se quer permanecer, gostar, consumir, continuar, enfim. Quando você tem um encontro verdadeiro, você permanece. E aí onde nasce essa questão de corresponder ao amor de Deus. Na vida do Vitor, Deus se manifestou, Deus se apresentou. Deus
se colocou diante dele para que pudesse conhecer. Se apresentou diante de ti, se apresentou diante de mim. Aí tu falou, né, de uma coisa que eu há muito tempo eu não lembrava disso, né? Essa questão de Deus se fazer um eterno ser romântico, né? Me faz lembrar daquilo que está lá em Eclesiastes: seduziste, me deixei de seduzir. E realmente Deus traz essa sedução, não uma sedução banal, mas uma sedução de amor de verdade. Ele nos atrai. Eu fico muito escandalizado entre aspas, muito chateado quando algumas pessoas como nós, que estamos aqui dando testemunho daquilo que nós experimentamos, simplesmente olham para as suas dificuldades, olham para as suas dores, como tu disse, né? Você via muito no pecado, mergulhado nos seus erros, e tu poderia simplesmente viver somente no teu mundo, mas acolheu a vontade de Deus, a graça do Senhor. E eu fico imaginando essas pessoas que conheceram Deus, dão testemunho daquilo que viram e daquilo que escutaram, simplesmente dizem: não, eu não quero mais isso. Aí some o amor esponsal, esquece o amor esponsal, esquece o encontro pessoal que teve com Deus. E aí onde começa um coração amante, que tem vontade de dar tudo, sempre faz esse questionamento: como corresponder de verdade? Você sempre tem o desejo de que, ao fazer aquilo pelo outro, haja uma retribuição. Apesar que, infelizmente, muitas pessoas tratam Deus assim, né? Deus, tu me dá isso, que eu te dou aquilo. Isso não é ser Deus, não é ser de Deus. Sim, uma coisa que tu falou foi sobre essas manifestações de Deus na tua vida, né? De uma certa forma, tu soube dar o primeiro passo para corresponder esse amor dele. Porque menino, tu é curioso, né? Porque quando tu se decidiu a conhecer quem é esse Deus, tu soube dar esse primeiro passo para corresponder esse amor. E hoje a oferta de vida é uma das respostas de como corresponder. É claro que a gente nunca vai saber corresponder ao amor de Deus com perfeição na terra. Na sua plenitude. Né? Mas só entregar a nossa vida e se deixar se envolver, se enamorar com esse amor. E gente, o amor de Deus é tão bonito que quando a gente conhece, a gente não quer mais sair de lá. A gente só quer conhecer mais e ficar lá. É um amor que preenche. Exatamente. Quanto mais preenchidos, mais a gente quer fazer com que esse amor seja transbordado à humanidade. Nas nossas regras de vida, a Ana já chegou a comentar uma vez, que nas nossas regras de vida, nossa única e maior vontade, nosso coração é transbordar no coração da humanidade aquilo que transborda no nosso coração. Sim, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos e aquilo que conhecemos todos os dias, né? A gente conhece. Deus se dá todo dia por nós. Exatamente. E o Vitor, tem uma frase que o Vitor, há 2 semanas, no encontro com os jovens, ele havia citado, né? As pessoas gritam, dizem que amam a Deus, minha vida é totalmente dele, mas não se despojam. E uma das coisas que realmente a igreja, a instituição, ela é perfeita, mas infelizmente a igreja, homens, é muito deficitária, tem muito esse déficit. Mas o homem não consegue se desprender de si mesmo, né? Não consegue renunciar. Porque é uma violência, na verdade, né? É uma violência. Primeiro eu queria falar uma coisa que o senhor Alexandre estava falando, né? Com relação a ter um encontro pessoal com Jesus. Às vezes a gente se esquece que Deus é uma pessoa. E com a pessoa a gente cria um relacionamento, a gente se relaciona com a pessoa. Não é praticar, e é isso que é maravilhoso na igreja, e eu acho que a igreja realmente não tem por onde não ser um milagre. A igreja é um milagre de Deus. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que é um milagre a igreja está aqui hoje do jeito que ela está. Porque a igreja tem a sabedoria de colocar regras que te tornam livres. As regras de Jesus, os dogmas, me fazem livres. Me fazem entender que eu tenho o dogma de que existe um Deus e que esse Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo e que ele morreu para minha salvação. Isso é uma verdade incontestável, uma verdade revelada. Eu não tenho para onde correr disso.
Isso me torna livre para viver a minha vida sabendo qual é a verdade. Inquestionável. Isso, ele é tão bom que ele quis se revelar para mim. Para dizer assim, meu filho, você vai saber por onde andar. Eu vou ser luz para ti, eu vou te dar o caminho, eu vou ser a luz para você. Você vai só precisar trilhar esse caminho. E aí ele me chama para isso. E aí, repetindo, né, o Papa Bento XVI, ele tem uma frase que, numa encíclica dele, que ele fala que quando a gente se torna cristão, não é uma decisão ética, não é uma decisão moral, não é uma decisão política, não é uma decisão pessoal apenas, mas é um encontro que a gente tem com a pessoa. Deus é uma pessoa, ele tem um pensamento, ele tem um coração, ele tem a moral, ele é a verdade, ele é a beleza, ele é o bem supremo. E quando a gente se relaciona com isso, a gente vê que é o que a gente busca. Deus, ele mata a nossa sede. E aí, eu queria só falar com relação à liturgia, porque a Ana ficou impressionada, né? Mas a liturgia, a igreja ensina que a liturgia é o próprio Cristo trabalhando na gente. E eu acho que as pessoas perderam muito isso. Hoje em dia se celebra a liturgia da missa como se fosse qualquer coisa. Como se fosse, sei lá, vamos ali, aí a gente senta lá, senta, levanta e pensa que é uma coisa muito mecânica. Mas a igreja ensina, as pessoas... os católicos são muito criticados, por exemplo, por rezar um terço. Mas é porque as pessoas não rezam como a igreja pede que rezem. As pessoas não participam da liturgia como a igreja pede que os fiéis participem da liturgia. Porque antes de eu estar sentando e levantando, ajoelhando, antes de eu me ajoelhar perante Jesus na Eucaristia, meu coração já tem que estar de joelhos para Jesus. Só vai ter sentido eu ficar de joelho diante da consagração de Jesus, do pão eucarístico se meu coração já estiver de joelho diante de Jesus. Eu sei quem é aquele Jesus, por isso que eu fico de joelho diante dele. Não é qualquer pessoa, não é um pedaço de pão que está sendo levantado, mas é Jesus Cristo, aquele Jesus que eu encontrei um dia. É o Jesus que me alimenta, e se eu entender a importância do sacramento, a importância da liturgia, eu vou compreender Jesus. A liturgia realmente é uma fonte pelo menos para mim, é um alimento muito forte. E assim como a Eucaristia, né? Mas assim, eu sou muito feliz de fazer parte da Igreja Católica, principalmente por causa da liturgia. É uma coisa maravilhosa. Nós temos uma liturgia bem celebrada. É muito bonito. Uma coisa que a gente falando sobre liturgia, né? Eu vejo muita sobre a questão da minha caminhada vocacional mesmo. Não da comunidade em si. Mas eu vejo que na minha história, como catequese, já tenho passado pela Escola da Fé, minha vida, o Padre Tani costuma dizer que ele é escandalosamente feliz por ser padre. Parafraseando essa frase do Padre Tani, eu sou escandalosamente feliz por ser católico. E o catecismo da Igreja Católica, a liturgia, eu também que já fui coroinha, você tem essa proximidade da liturgia. E como eu me encontrava, era a minha forma de corresponder ao amor de Deus ali. Naquele momento da celebração litúrgica, no estudo do catecismo, falando sobre a igreja, defendendo a igreja. E eu sempre fui daqueles que defendia a igreja com unhas e dentes. Porque eu estava conhecendo ali, eu estava mergulhando no estudo da igreja. Mas também mergulhar na igreja e viver essa oferta de vida numa humanidade tão ferida é uma forma de corresponder a ele. Na liturgia, para mim, é uma forma. Para o Vitor, de certa forma, ele tinha uma forma particular de corresponder a esse amor também que tem. Então, é muito peculiar de cada um. Às vezes as pessoas podem até dificultar, não dizer como... Já chegou uma vez a dizer, né, que o amor de Deus, a gente não vai sempre ser perfeito em ser a pessoa mais perfeita do mundo nessa correspondência. Mas, daquela forma, na nossa sinceridade, no nosso coração, fazendo aquilo que é de melhor, fazendo o melhor para Deus. Né? Sim, uma coisa que eu achei bem interessante é que a gente só pode falar daquilo que a gente conhece, né? E que ama. Então, eu só posso falar de alguém que eu amo se eu o conhecer. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. E isso é a forma, como a gente estava falando aqui, de Jesus, né? Da Igreja Católica e da liturgia. Eu também sou apaixonada pela liturgia, tá, gente? Uma missa bem celebrada. É muito bonita. Uma missa bem celebrada conduz a gente a um caminho de oração de verdade. Parece que você está vivendo ali o céu. E de uma certa forma você está vivendo o céu na terra. Verdade. A missa, na minha cabeça, a missa tem tudo, né? A gente glorifica Deus, a gente pede perdão pelos nossos pecados, a gente reza, ali tem o ápice da vida cristã, que é a celebração da Eucaristia na missa, tem a renovação do sacrifício de Jesus, a continuação daquele mesmo sacrifício que ele morreu lá na cruz, e aí ali a gente vive em comunidade, a gente celebra, tanto que o catecismo fala, né, que a liturgia é a fé celebrada.
Então eu fico muito feliz de participar da liturgia amarela, coisa que eu mais gosto. Vitor, já deu essa oportunidade de partilhar para a gente dessa evangelização, né? Da tua vida hoje, olhar para a tua história, olhar para o Vitor que tu era, e hoje, dentro da comunidade, dentro dessa vida pré-missionária, né? Como é que está sendo essa experiência de, na sua totalidade, mesmo que em passos lentos, ofertar a sua vida a Deus? É muito bom. Todo dia é uma briga com o Vitor, sabe? Todo dia. Uma coisa, eu acho uma coisa maravilhosa no cristianismo é o seguinte, é que Deus promete pra gente um céu, e aí é um Deus assim muito, acho que eu vou usar a palavra louco, que é a palavra que Paulo usa, né? Que é uma loucura de Deus. Mas o que ele promete pra gente? Ele promete pra gente cruz, perseguição e sofrimento. E a gente escolhe seguir ele. Olha a religião que a gente faz parte. É uma religião de um Deus que morreu numa cruz. Nosso Deus, o Deus cristão, ele morreu. E por mais que a gente não acredite que ele ressuscitou, ele venceu a morte. E todo dia eu sou chamado a passar a pegar a minha cruz, ele diz, né? Pegue cada dia pegue a sua cruz e me siga. E tem muita gente que corta o evangelho, né? Pega só aquilo que interessa. Mas Jesus fala que aquele que diz que me ama e não segue os meus mandamentos, esse não me ama. E eu vejo que todo dia, aqui na comunidade, para quem não sabe, eu estou vivendo uma experiência missionária, eu estou morando na casa missionária, eu não sou missionário, não faço parte da comunidade, sou vocacionado da comunidade e estou vivendo a experiência. Mas vai fazer. E todo dia eu sou chamado a olhar para mim e ver, olha, isso aqui ainda não é de Jesus, isso aqui ainda não é de Jesus, isso aqui ainda não é de Jesus. Eu tenho que tirar isso, eu tenho que arrumar isso aqui, eu tenho que limpar esse lugar aqui que está sujo ainda, eu tenho que colocar isso aqui em ordem, eu tenho que colocar isso aqui na mão de Jesus para ele fazer alguma coisa. Então todo dia eu sou chamado a olhar para mim, ver o que não é de Deus ainda, aquilo que ainda não foi transformado pela graça, e dispor isso para Jesus, para ele fazer o que ele quiser. E aí eu acho que essa é a forma que eu tenho de viver sobre o Senhor de Jesus. De dizer e viver como se Jesus, como não, porque Ele é o Senhor da minha vida. Para aquilo que Ele me chamar, aquilo que Ele me pedir, para mim estar disposto a fazer aquilo. Alguns Ele chamam para ser casado, alguns Ele chamam para ser santo, mas todo mundo é chamado a ser santo, tá? Alguns Ele chamam para ser santo, um empresário santo, e a igreja precisa muito disso. De uma mãe de casa santa, de um pai santo, de filhos santos, de famílias santas, de empresários santos, de cozinheiros santos, de garçom santo. Não só de missionários santos, não é só eu que sou missionária, ou a Ana também que é chamada missionária, ou só o Alexandre que é da comunidade de aliança, que é chamado a ser santo. O meu chamado à santidade é igual ao chamado de qualquer outra pessoa que esteja assistindo a gente. Eu sou chamado a ser santo tanto quanto a pessoa que está assistindo a gente. Só que o meu estado de vida, o meu chamado para buscar a santidade, para exercer minha forma de evangelização é diferente. E a comunidade, eu entendo que o carisma realmente é um carisma que nasceu do coração de Deus. E eu vejo que o carisma me possibilita a trilhar esse caminho de santidade de uma forma nova, que é pelo carisma, né? Uma coisa que eu não conhecia antes. Mas eu sou chamado a trilhar esse caminho de santidade pelo carisma e todo dia me confrontar, olhar para mim e ver o que ainda não foi pregado na cruz, o que eu ainda não coloquei na cruz de Cristo, o que foi que eu ainda não... Qual foi a área da minha vida, o que é que ainda não está balanceado para Jesus. Porque querendo ou não, mesmo... Tem muita gente que pensa assim, né? O Vitor largou tudo. Não que eu não larguei quase nada por Jesus, comparado ao que eu ganhei, né? O Vitor largou tudo para ir morar numa casa missionária, numa comunidade. Eu não larguei nada, meu irmão. Não larguei nada. Eu costumo ter gente que fala assim, lá fora, eles buscam uma falsa felicidade. As pessoas que não estão na igreja, né? Eles buscam uma falsa felicidade. Mas você pode ser muito rico e você ser até uma pessoa feliz. E pode ser que quando você encontre Jesus, quando você olhe nos olhos de Jesus, você perceba que lá fora você tem mais prazeres. Mas eu acho que quando você encontra Jesus, faz tanto sentido, Jesus faz tanto sentido, que mesmo você sabendo que lá fora você vai ser materialmente, carnalmente mais feliz, você sabe que Jesus é mais precioso. Não porque ele vai te fazer mais feliz, mas porque ele é mais precioso. Jesus é mais precioso. Não tem nada no mundo do que vale você ganhar um mundo e perder a sua alma. É isso que Jesus fala, né? Porque realmente é isso. A gente encontrou um tesouro. É um tesouro que não dá para trocar por quase nada. A gente não compra nada, a gente não come, a gente não compra uma casa, mas a gente se satisfaz.
E aí, eu acho muito bonito, só te perguntar, né? Não, pode ficar à vontade. Que todo mundo pensa que o céu é um lugar e que o inferno também é um lugar. Mas a igreja, na sua sabedoria, ela ensina que o céu não é um lugar. O céu é um relacionamento. O céu é estar na presença de Deus. E o inferno é você não estar na presença de Deus. É a falta de Deus que é o inferno. Então eu acho que muita gente já está vivendo um pedaço do céu aqui na terra. São essas pessoas que decidem, que tiveram encontro com Deus e decidem caminhar com Ele. Porque ninguém vive só de encontro com Deus, não. Viu? Não se vive só de encontro com Deus. O caminhar com Deus, as pessoas que caminham com Deus, que buscam ver a santidade aqui, já estão vivendo um pedaço do céu. E aquelas pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus, que nunca experimentaram do amor dele, essas pessoas já estão vivendo, de certa forma, um inferno, digamos, temporário aqui na Terra. Eu não ia perguntar. Eu só ia falar que tem muita gente também que pensa que por nós ser missionários, ser sacerdotes, ou ser, enfim, várias vocações que tem, né? Pensa que a gente já está salvo, que a gente não enfrenta dificuldades, que a gente não enfrenta perseguições, né? Só que a nossa maior luta, como havia dito São Francisco, nosso baluarte da comunidade, é conosco mesmo, né? Que é todo dia renunciar a nós mesmos. Acho que o Vitor pode até explicar isso. Como é renunciar a um Vitor? Acho que tu já falou, né? É muito difícil. Eu digo isso de mim mesmo. Do nada você tem que renunciar a você, eu, os meus desejos, os meus sonhos, pra seguir uma pessoa que, tipo... né? É, isso aí. Entendi. Você entendeu, né? É basicamente assim, tá, gente? Você, do nada, deixar uma estabilidade, trabalho, você está estável financeiramente, porque, de certa forma, eu não considero uma instabilidade financeira. Uma estabilidade emocional, basta a gente olhar, estabilidade emocional. Ninguém está emocionalmente estabilizado. Não existe isso numa sociedade, numa humanidade de hoje, cada vez vai sendo atacada pelas mídias, não tem como. Não tem condição. Você, na questão econômica, ou você está estabilizado em qualquer tipo de aspecto, não. Nosso coração é que deve estar estável. Depositar. E um detalhe importante é como Deus preenche os nossos corações. Deus, eu volto a falar essa palavra que realmente nas nossas regras de vida a gente coloca isso como ênfase. Deus transborda no nosso coração. Deus nos preenche tanto que, apesar das dificuldades, apesar dos percalços, tudo pode acontecer, mas o Senhor, a gente sabe que Ele está com a gente. E isso é o que motiva a nossa caminhada. Não só como comunidade, mas você que é esposo, você que é esposa, você que é estudante, você que de certa forma passou no feed do YouTube e achou esse despertar vocacional na sua grade de vídeos, com certeza você deve estar esperando durante toda essa entrevista uma coisa miraculosa. A gente traz aqui uma receita quase que de bolo de como ser feliz. Ou literalmente, como corresponde ao amor de Deus, e a gente tem a chave e a resposta. A gente não tem. A única resposta que, de tudo isso que a gente está conversando, a única resposta que nós encontramos é Deus. Isso traduz-se no nome da comunidade resposta. Mas aquilo que nós verdadeiramente podemos corresponder à sua vontade é dando tudo que temos de nós. Menino, outro dia desse, eu tava no carro... Desculpa, gente. Não, eu tô amando. Outro dia, eu tava no carro e fiquei assim, meu Deus, eu sou doida. Por que eu não sou doida? Tipo assim... Aí, eu acho que foi no ano de 2022. Meu Deus, eu tive 2 vidas. Eu trabalhava, eu tava na faculdade, eu fiz isso e eu fiz aquilo. E eu deixei tudo. Eu gosto de ser assim, missionária. Eu fiquei, né? Eu acho que a pessoa só vai conseguir entender tal loucura quando ela conhecer esse Jesus que eu conheço, que o Vitor conhece, que o Alexandre conhece. E que quem mais teve aquela experiência com Deus vai conhecer. E... nossa, isso é muito bom. É muito bom dizer que eu sou missionária. Eu amo dizer isso. Agora eu amo dizer isso. Agora, uma coisa que eu, particularmente, desses 10 anos de caminhada, não só de comunidade, mas também de caminhada cristã, muitas vezes eu tentei me observar fora de tudo. Eu convido até você, de certa forma, se imaginar
e tentar pensar como é hoje a sua vida. Você deve ser, acredito que você deve ser um religioso que deve estar acompanhando a gente pela rádio, você deve fazer suas orações. Você pode se considerar católico, mas viver apenas aquele catolicismo de preceito, né? Viver suas orações, ler a Bíblia, ou não, né? Ou então somente ir para a missa. Mas muitas vezes Alexandre, tentei me imaginar longe de Deus. Eu já tentei fazer isso, tá? Já me imaginei isso, sem meu tal, apesar que isso aqui é só uma simbologia externa, mas o carisma ele está dentro de mim. Mas eu tentei me imaginar fora da comunidade, fora da igreja, fora de tudo. E se eu descascar, né? Tirar toda o esquema de tudo isso, eu me veria simplesmente um Alexandre qualquer. Eu poderia continuar, eu trabalho, né? Comunidade de aliança, eu sou comunidade de aliança. Eu já tentei me ver só no meu emprego, na minha casa, ou vivendo qualquer tipo de vida lá fora, saindo, balada, etc e tal. Eu fiquei imaginando como eu seria totalmente infeliz. Hoje nossa vida é isso. Tem até a música da Fraternidade, O Caminho, né? Sou feliz. Sim. Meu Deus, eu sou feliz porque a tua vida eu escolhi. E não importa o que vem. Eu gosto muito de partilhar essas coisas para que vocês tenham essa experiência de se ver longe de Deus. Quem realmente está dentro da igreja, quem está fora da igreja, observe também a sua vida longe de Deus. Como é que está a sua vida? Um caos. Às vezes a gente olha para as nossas crises, né? E vê, meu Deus, minha vida sem Deus realmente é um nada. Outro dia, desculpa, mas... Meu Deus! Outro dia eu tava conversando com a nossa cofundadora, né? A Carol, sobre isso. Quando você passa a ser... Quando você passa a ser de Deus, uma pessoa decidida por Deus, você começa a reconhecer que realmente você não é nada e tudo que vem é dele, né? Por exemplo, se eu estivesse lá fora, eu ia dizer assim, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. Mas quando você tá em Deus, você começa a dizer, eu não sou, é Deus. Tem até uma frase de Carla Coates que eu amo muito, que é aquela não eu, mas Deus, né? Que é tirar o olhar de si e olhar para Deus. Fazer a vontade, a gente sempre tem essa de São Felipe Neri, né? A vontade de Deus é o nosso paraíso. E correspondendo à sua vontade, a gente pode se questionar, mas Alexandre, Vitor está falando de vontade de Deus, corresponder ao amor dele, é deixar tudo. Mas como é que hoje eu posso fazer isso, né? Quais foram os primeiros sinais que tu pôde observar na tua vida que tu precisasse decidir por Deus? Quais foram os teus, Vitor? Pronto, vamos jogar primeiro pro Vitor. Faz tu primeiro. Na tua vida que precisava se decidir por Deus. Quando a pergunta principal é como corresponder ao amor de Deus, né? Pra gente corresponder a esse amor de Deus, a gente tem que saber o que Ele quer da gente. E aí, como é que a gente conhece o que Deus quer da gente? Buscando conhecê-lo. Só que as pessoas não sabem como é que faz para conhecer a Deus, né? Mas Deus, Ele se revela pra gente por meio da sua igreja. Pela doutrina da igreja, pelos sacramentos, pela participação na Eucaristia e pelas orações. Quando você participa dessa vida cristã, você começa a entender a vontade de Deus. Pela pregação, pela homilia, você começa a entender o que Deus quer de você. Então, primeiramente é buscar saber qual é a vontade de Deus. Por meio disso, né? Por essa participação ativa na igreja. Quando você começa a entender a vontade de Deus, você vê que você não pode continuar sendo o mesmo. E aquilo começa a ferir o seu coração. Porque se você conseguir entender que você é amado por Deus, você não consegue mais viver a sua vida normalmente. Você entende que você é amado, e você é tão amado que você entende que você precisa mudar. Então eu acho que até a nossa mudança, a mudança que parte da gente, de certa forma é graça também. Eu? Agora? Sim. Eu nasci num berço católico. Então minha família sempre foi católica. E eu sempre fui, eles sempre me ensinaram a olhar para Cristo, a olhar para a Mãe de Cristo, né? Então eu sempre tive isso de querer ter essa relação assim com Deus. Mesmo eu não tendo aquela experiência de quem é esse Deus, eu sempre ficava tipo assim, eu não vou fazer isso
tal pecado, porque eu conheço Deus e eu acho que eu vou machucar o coração dele. Eu tinha esse pouco de noção pela minha família. Um pouquinho de maturidade. Esse pouquinho de maturidade pela minha família sempre apresenta, olha, a gente tem que ter respeito, a gente tem que sempre pedir intercessão. Então, uma coisa que eu posso até falar aqui, tanto pra vocês, que eu sou muito grata a Deus pela minha família, porque o melhor presente, acho que eu já falei isso, e eu vou sempre falar isso, porque o melhor presente que um pai ou uma mãe pode dar pro seu filho é Deus. Né? Então eu sou muito, muito, muito grata de verdade à minha família por me apresentar a Deus. Por me ser o que eu sou hoje, porque eu sou muito feliz. Tipo, pode parecer loucura uma jovem de 20 anos, gente, eu tenho 20 anos, né? Era quando tá na faculdade ou fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu sou muito feliz aqui, dando a minha vida para Deus e testemunhando isso para outros jovens. Acredito que o Vitor também. Também. Bom, gente, a gente já está quase que encerrando o nosso programa de hoje, nessa segunda-feira, dia 13 de março. E acredito que com essas experiências que sempre nós trazemos aqui no Despertar Vocacional, é para motivar, não é para, meu Deus, é impossível. Não, não é impossível. Porque muitas vezes na nossa vida a gente se coloca nessa impossibilidade de alcançar Deus. E não é impossível. Deus é tão simples, tão humano, tão divino, que Ele se coloca sempre a cuidar de cada um de nós. Na experiência do Vitor, que isso é uma experiência vocacional dele que ele trouxe aqui, eu tenho certeza absoluta que ele poderia partilhar muito mais coisas. E uma das coisas que a gente pode ver muito é seu amor eclesial, o amor pela igreja. Isso é fato. Mas como a igreja, volta naquele assunto do amor esponsal, né? Cristo amou o mundo como amou a igreja, como ama a sua igreja, né? Então, amar a igreja, amar a Deus, amar a sua humanidade, amar os seus filhos, é uma das formas de corresponder a este amor. Mas dedicando-se, fazendo a sua vontade, buscando de todas as formas, nos pequenos detalhes, observar Deus nesses detalhes, como a Maria disse, né? Não vou fazer isso porque Deus não vai se agradar. Eu via Deus e gostava de corresponder ao seu amor na liturgia. Então você vê que nas 3 experiências de cada um, uma forma bem simples e singela, de tantas outras coisas de que vocês podem corresponder ao amor de Deus. E não é só fazendo caridade. Às vezes as pessoas que pensam, né, no catolicismo, que é só fazer uma caridade pobre. Ou então vou debruar meu terço aqui, eu vou para a missa todo domingo. Ou então, me perdoe, vou assistir a missa na televisão. Pô, gente, mas corresponder ao amor de Deus é ser muito mais além, né? Não desmerecendo essas, mas precisamos agir, e a igreja, ela é da sua raiz, da sua nascente, né? Evangelizar, sim. evangelizar e evangelizar. Alguma palavra que quer deixar para os nossos ouvintes e espectadores da Rádio Verona? Eu queria só dizer para quem estiver escutando a gente que você também é um missionário. Não é só eu, nem a Ana Maria ou só Alexandre que tem esse dever de evangelizar. Mas se você é batizado, pelo seu batismo, você recebeu de Deus um chamado de evangelizar, de não guardar esse tesouro que você recebeu, de levar Cristo para outras pessoas. Então, se você ainda não teve essa experiência, tente testemunhar no seu dia a dia esse Cristo que você conheceu. E se você ainda não conheceu a Cristo, e se você tem uma vida de catolicismo só programada, como o senhor Alexandre falou, né? De buiar o texto, de ir na missa só no dia de domingo, busque viver uma experiência com Deus, de verdade. Entenda que Deus, ele é uma pessoa e que Ele quer se relacionar com você. É uma coisa que parte de Deus, você tem apenas que corresponder ao amor dele. Muito bem. Agradecer mais uma vez a presença do Vitor nesse programa. Foi muito bom, tá entendendo? Foi um prazer. Obrigada. O Vitor é muito tímido, gente, e o Vitor pela primeira vez está começando a se abrir a isso, logo vai ser pregador, né? Com certeza. Eu estou muito orgulhada de você, viu, Vitor? Obrigado. Muito obrigada por Muito obrigado, Vitor. Obrigado a você que nos permitiu mais uma segunda-feira estar com você. A você que está se deslocando para o seu trabalho, você que já está na sua casa, está aí na televisão ou está no celular, enfim, nos acompanhando.
Obrigado por nos permitir estar com você mais nesse finalzinho de tarde. Obrigado, Ana Maria. Obrigada, Alexandre. Até a próxima segunda. Bem cansados, provavelmente. Pós cair na real, bem cansados mesmo. Mas, com fé em Deus... Ah não, mas próxima segunda é 20. É próxima segunda. Mas a gente continua seguindo a missão não para. Mas com fé em Deus, nós estaremos aqui com mais um programa Despertar Vocacional, aqui na Rádio Verona 106,9. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal, e até a próxima segunda. Tchau, galera. Tchau.